seus olhos e diga: a fé é a certeza daquilo que eu espero, e ela é a convicção daquilo que os meus olhos não estão vendo. O que você espera? Feche seus olhos. Onde está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? Paulo, quando estava morrendo, ele escreveu para Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar um bom depósito. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Aquilo que alimenta a nossa fé, aquilo que dá substância para a nossa fé, é exatamente a nossa esperança. Se eu não tenho uma esperança, a minha fé não tem substância alguma. Por isso que a fé só pode ser aplicada onde existe esperança. Diga: a fé só pode ser aplicada aonde há esperança. Não é isso que o escritor de Hebreus diz? Ora, a fé é a certeza daquilo que eu espero. E se eu não espero nada, a fé, ela perde o propósito dela na minha vida. Porque a fé, ela sempre está ligada a algo que eu vou viver no futuro. A fé, ela tipifica os nossos olhos espirituais. Porque ainda que eu não esteja enxergando algo no meu natural, quando eu tenho uma esperança, então eu olho com os meus olhos espirituais para aquilo que eu espero. E a esperança naquilo que os meus olhos estão é o que vai sustentar a minha vida hoje. Você percebe como todas as coisas, elas estão ligadas? Porque se eu não tenho esperança, a minha fé perde o propósito. E se a minha fé perde o propósito, eu perco a minha visão de um futuro, e automaticamente a minha vida, ela fica paralisada. E é por isso que muitas pessoas, elas estão paralisadas hoje. Por quê? Porque elas perderam a esperança. Porque a fé delas perdeu o propósito. E sabe o que vai acontecendo? Sem que a gente perceba, meu irmão, quando a fé, ela perde o propósito na minha vida, eu acabo morrendo espiritualmente. Porque está escrito que o justo, ele viverá pela fé. E é por isso que uma das maneiras que o inimigo, ele usa, justamente para quê? Para roubar a nossa vida com Deus, para
tirar o nosso relacionamento com Deus e trazer morte espiritual, é justamente o que? Ele rouba a nossa esperança. E eu quero dizer algo para você aqui hoje. Eu sei que muitas pessoas entraram aqui hoje e por causa de dores, por causa de frustrações, por causa de situações que vocês viveram nas suas vidas, existem áreas da sua vida que você perdeu a sua esperança. E às vezes você está até aqui e você fala assim: pastor, eu tenho fé, mas existem áreas da sua vida que você deixou de esperar, e a fé, ela não consegue se mover onde não há esperança. Percebe uma coisa? O que significa esperança? A esperança significa uma confiante expectativa, uma ardente expectativa. Ou seja, a esperança, ela me leva a ter uma convicção. Então, onde existe esperança, não existe talvez. Ora, a fé é a certeza daquilo que eu espero. Não é assim, se vai acontecer, ou porventura isso pode acontecer. É assim, vai acontecer, porque eu espero isso. E a minha esperança, ela me dá uma garantia. É por isso que eu preciso te dizer uma coisa, meu irmão. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em pessoas, nós colocamos a nossa esperança em estruturas. Nós conseguimos um trabalho bom, e aí eu falo assim: não, agora eu vou ter estabilidade. Por quê? Porque eu tenho um bom trabalho. Nós colocamos a nossa esperança no dinheiro. Sim ou não, meu irmão? Sim ou não? Nós colocamos em pessoas. Não, eu estou tranquilo porque o meu marido, a minha esposa, a minha família, ela me dá garantia, então eu espero deles. Se eu passar qualquer coisa, eles vão estender a mão para mim. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: onde está a sua esperança? Ou em quem você tem colocado a sua esperança? Porque a Bíblia diz assim, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Às vezes a sua esperança está em você mesmo, na sua própria capacidade, no seu próprio talento. Por quê? Porque vocês são pessoas talentosas. Quem é talentoso? Só? Quem é talentoso aqui? Mas quantas vezes você se apoiou no seu próprio talento? Você falou assim: não tem como dar errado, porque eu sou competente. Mas o que está escrito lá em Provérbios 3? Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não é verdade? Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua defesa. Jeremias 17 diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço o quê? A sua própria força. Então, muitas vezes, o grande roubo que acontece na nossa vida é que nós tiramos a esperança de Deus e colocamos a nossa esperança em estruturas humanas. Nós confiamos em pessoas, nós confiamos em políticos, nós confiamos no advogado,
Porque agora o advogado disse para você: não, essa causa está ganha. Eu quero te dizer que a nossa causa, ela está nas mãos do Senhor, e é Ele que dá o veredito sobre as nossas vidas. É Ele que dá o diagnóstico final. Eu lembro uma vez, eu era recém-casado, meu irmão, e a pastora estava tendo alguns problemas de saúde, e ela fez alguns exames e foi diagnosticado como se fosse um câncer no útero dela, algo que poderia comprometer, né, o nosso desejo de sermos pais. Na época ainda a gente nem sonhava com as meninas. E ela chegou, eu lembro até hoje, eu estava na rua trabalhando, e ela me ligou de casa, e ela estava chorando, e eu falei para ela, olha, você fica tranquila, eu vou chegar em casa, você não tem nada. E eu sentei com ela, eu olhei nos olhos dela, e eu falei para ela, olha, você não é enfermo, nós vamos orar. Porque a enfermidade é o seguinte, meu irmão, se a gente tiver que enfrentar ela, a gente vai enfrentar. Se a gente tiver que enfrentar a morte, a gente vai enfrentar, meu irmão. A gente vai lá, vai enterrar, e vamos nos fortalecer no Senhor. A nossa vida está entregue nas mãos de Deus. Mas eu entendo algumas coisas. Existem coisas que o Senhor, Ele quer que nós lutemos. E essa é uma das situações que nós precisávamos lutar. E eu falei para a pastora, olha, você vai voltar lá no médico, você vai refazer esses exames, e eu vou entrar em oração. E eu lembro, Jarzon tem a casinha dele, no fundo tem um quintal, e ele colocou uma barraca lá no quintal, e durante uma semana eu fui lá, e todas as madrugadas eu comecei a clamar por essa situação. E a pastora refez os exames, só que agora precisavam 20 dias para sair o resultado. Então, ao mesmo tempo que você tem a fé, tem a ansiedade, um turbilhão de sentimentos dentro de você. Quem já se sentiu assim? E foi assim que nós vivemos. Mas, meu irmão, não preciso dizer o que aconteceu. Basta você olhar para a Luísa, nossa filha de 8 anos, para a Florência, nossa filha de 3, e pode começar a olhar também para o Benjamin e para o Miqueias. Só para garantir. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o nosso bom depósito, meu irmão. É por isso que muitas vezes eu também esqueci de colocar a minha esperança em Deus. E eu esperei nas pessoas, eu esperei nos homens, eu esperei nos meus patrões. Mas eu entendi ao longo da minha vida que se a minha esperança não estiver no Senhor, então eu vou estar fadado a me frustrar. Eu lembro uma vez que eu queria um aumento, então eu sentei na mesa da minha gerente, né, eu orei e sentei lá e falei assim: eu estou precisando de um aumento.
E ela falou assim para mim: não, eu não tenho condições de dar um aumento, porque você já está ganhando aí o limite do salário fixo que a gente paga para os funcionários. Eu falei: tudo bem. E continuei orando. Passou alguns dias, eu liguei para ela para falar sobre outra coisa. Foi que nem o rei Assuero com Mordecai. Ela atendeu, a gente falou sobre outra coisa. Ela falou assim: sabe aquele aumento que você estava pedindo? Eu estou liberando para você. Porque a nossa confiança está no Senhor. E posso falar, ainda que o aumento não tenha vindo, é o Senhor que paga as nossas contas. Quem sabe, se nós não estamos aqui agora, e Deus enviou lá no seu lar o anjo do suprimento, o anjo da provisão, que está aumentando lá o arroz dentro do seu armário, multiplicando o macarrão, ou multiplicando o azeite da botija. Eu creio nisso, meu irmão. Quantas vezes eu falei: ué, mas eu não tinha esse dinheiro, mas ele está aqui. Outro dia nós precisamos pagar uma conta, uma conta da igreja. E a igreja não tinha o dinheiro. Fala assim para o seu irmão: olha, até a igreja às vezes não tem dinheiro. Só às vezes. Aí eu tinha um dinheiro que estava lá na minha conta. Eu falei para o Samuel: eu falei, olha, eu vou lá e eu acho que eu tenho esse dinheiro aí para emprestar para a igreja. Porque eu não sabia quanto. Eu não sabia quem está contando quanto eu tenho. Agora que eu decidi viver pela fé, tanto que quando eu passo o cartão assim, eu fico orando. Semana a gente foi fazer uma visita no hospital, a gente tomou café. Aí eu coloquei o cartão assim. Aí olhei pro Samuel, assim, ele olhou pra mim. Aí eu fiquei assim. Aí quando saiu o papelzinho, eu saquei aquele dinheiro, coloquei nesse bolso, aí saquei mais um pouco, coloquei nesse bolso e fui lá para fazer o depósito, que era para fazer o depósito no outro banco. E ainda tinha pegado o dinheiro emprestado para a pastora e para a Luísa, meu irmão, porque lá em casa todo mundo entra na dança. É tudo nosso. Eu falo, tudo nosso é nosso. Aí quando eu cheguei no banco, fui tirar o dinheiro para fazer o depósito, estava o dinheiro delas, que eu ia devolver para o salão, não ia precisar usar. Estava o dinheiro para fazer o depósito, que eu tinha sacado, e ainda estava sobrando R$400. Para você, aonde veio? Eu creio muito nisso, que enquanto a gente está aqui, o azeite da botija está multiplicando, a farinha está sendo multiplicada. Deus está cuidando da gente, meu irmão. É por isso que Jesus fala assim: por que vocês andam ansiosos? Às vezes alguém fala assim: você é louco, você ofertou o seu carro, você pegou e ofertou tudo que você tinha na conta, como você vai fazer agora? Meu irmão, eu não sei. Se o Espírito Santo me moveu, eu estou entregando mesmo. E sabe o que acontece? O Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Essa é só uma das experiências que a gente viveu. Sabe por quê? Porque a nossa esperança, ela está onde? Ela está no Senhor. Ela está no Senhor. Vou contar mais um testemunho para mim. Uma vez eu trabalhava lá no banco e estava com um negócio, um crédito que a gente ia dar para o cliente, meu irmão. Terrível, não saía do liberado, e eu em agonia, porque eu ia perder um parceiro e estava um problemão. Aí eu tive uma ideia, né? Eu falei: não, vou procurar um gerente regional. Eu liguei para ele, ele falou: estou aqui em São Paulo e vem aqui tomar um café comigo no hotel. Eu fui lá tomar um café com ele no hotel, a gente saiu de lá, fui para uma das filiais nossas do banco, preparamos um e-mail para a diretoria e ele falou assim para mim: fica tranquilo,
porque está tudo certo. E sabe o que acontece, meu irmão? Eu coloquei a minha confiança na palavra dele. Mas o Senhor havia falado no meu coração: fica tranquilo, porque eu vou te dar. Esse negócio vai dar certo. Aí passou um tempo, quando foi lá para meio-dia, ele me ligou, ele falou assim: eu vi, joguei a toalha, não dá, o pessoal não quer fazer, não está dando certo, não sei o quê. E eu falei, quando desligou o telefone, fui orar, né, meu? Falei, e aí, Deus, o Senhor falou. Mas você percebe que a minha confiança eu tinha colocado na palavra dele. Eu falei assim: bom, Deus, não estou entendendo, mas amém. Passou meia hora, a secretária do diretor me ligou e falou assim: Vinícius, espera aí que o diretor vai falar com você. Ele falou: estou vendo aqui, você vê, a gente está liberando aqui o crédito para você. Eu falei: obrigado. Amém, Deus abençoe. E aí eu desliguei. Na hora que eu desliguei, o Espírito Santo falou assim: aonde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? De verdade, de verdade. Onde está a sua esperança? No que está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. E olha que é profético, porque é perto de Miqueias. Nada é por acaso. Abacuque, capítulo de número 3, diz assim: eu vou ler a partir do versículo 17, vou ler a partir do 15. Diz assim: tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Diga: eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, Yahvé, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia, amém. Meu irmão, o que leva um homem a fazer uma declaração como essa? Somente um homem que está com a esperança dele depositada no Senhor pode olhar para a morte em todos os lados e ainda assim se alegrar em Deus. Por que eu estou falando disso?
Eu estou falando isso porque Deus, Ele te trouxe aqui hoje com um propósito. Deus, Ele quer despertar algo novo dentro de você. E eu sei, meu irmão, eu não conheço as suas lágrimas, aquilo que você diz em secreto, aquilo que você fez, mas eu sei, porque o Espírito Santo ministrou no meu coração, que existem muitas pessoas aqui que estão desesperançosas em relação a questões da sua vida. Muitos não é uma falta de esperança generalizada, mas existem áreas da sua vida que você parou de esperar, que estão bloqueadas, que estão interrompidas na sua alma. Por quê? Porque nós temos medo de sofrer, porque nós temos medo de sentir dor, nós temos medo de esperar e confiar e não acontecer. Nós temos medo de nos frustrar novamente. É como a sunamita em 2 Reis, no capítulo 4, quando ela aparece diante de Eliseu, e Eliseu fala para ela: mulher, se prepara, porque daqui a um ano você vai ter um filho. Ela tinha tudo, ela tinha dinheiro, ela tinha uma boa vida, ela tinha um bom marido. A única coisa que doía dentro dela, doía dentro do coração dela, era o fato dela não ter filhos. E eu quero te perguntar: o que dói dentro de você? O que, quando nós falamos, desperta dor dentro de você? O que parte o seu coração? E quando o profeta ele olhou para ela e disse isso, sabe o que ela falou para ele? Ela falou assim: não minta para mim, porque às vezes a gente já esperou tanto. E talvez você está sentado aí e você responda assim para mim: pastor, eu não quero nem pensar nisso. Eu já me resolvi com isso. É que nem Sara. A Bíblia diz que o ventre dela está... Mas por que o Senhor vai mexer com isso? Por que o Senhor vai tocar nisso? Por que o Senhor vai falar? Talvez você fale para mim assim, e você responda: pastor, eu não quero ouvir sobre isso. Não diga. Talvez isso provoque um desespero dentro de você. Porque nós não gostamos de sentir dor. Quem gosta de sentir dor aqui? Quem gosta de sofrer aqui? Mas quando a gente espera por algo e se frustra, o nosso coração fica partido. Sim ou não? Quem já ficou com o coração partido por causa disso? Abra comigo em Provérbios, no capítulo 13.
Vamos ler todos em voz alta. A esperança tardia, a esperança demorada enfraquece o coração, adoece o coração, mas o desejo chegar é a árvore da vida. Talvez o seu coração esteja enfermo, justamente porque você cansou de esperar. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: no que você está esperando? Ou em quem você está esperando? Porque em Abacuque 2 está escrito: aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo, ele viverá pela fé. Deus, ele não chega nem antes e ele não chega nem depois. Ele chega sempre na hora certa. Eu lembro de um menino que eu fui orar. O nome dele era Gabriel, e ele tinha 11 meses de idade, e um dos rins dele já havia parado de funcionar, e o outro rim dele já estava funcionando menos da metade. E foi um dia de trabalho, eu cheguei em casa cansado, e quando eu cheguei a pastora falou: vamos visitar. Eu falei: vamos. Eu fui tomar um banho, os fundos eram longe, Só que quando eu cheguei lá, eu falei assim: eu não vim aqui por acaso. A gente levou alguns alimentos para aquela família. Quando aquela mulher, a criança, ela pegou um pacote de bolacha, ela abriu na hora, tinha uma outra criança. E quando aquela mulher, ela foi oferecer para a gente, ela ofereceu água, porque o armário era cheio de remédios. E então, Deus tem os planos dele. Ela me mostrou um raio-x. O menino tinha um canal da uretra assim, ó, era como se fosse cruzado. Então a urina ia e dava refluxo, e o refluxo da urina contaminava o rim. Então eu olhei para ela e para o marido e eu disse: olha, eu saí de muito longe, eu não vim de muito longe aqui por acaso, mas nós vamos orar pelo seu filho e Deus vai fazer um milagre na vida dele. E a gente orou pelo pequeno Gabriel. Depois de alguns dias ele foi para a mesa de cirurgia. E quando ele foi para a mesa de cirurgia, ele tomou anestesia geral. Os médicos abriram ele. E quando os médicos abriram ele, eles olharam e o canal dele estava perfeito. Então Deus tem os caminhos dele. Você pode falar assim para mim: ah, mas Deus, ele não podia tirar ele da mesa da cirurgia? Podia. Mas aquelas cicatrizes que ele vai carregar no corpo dele vão ser uma marca de que ele viveu uma experiência poderosa na presença de Deus. E às vezes você fala assim: por que eu senti essa dor? Por que esse sofrimento? Porque as cicatrizes que ficarão na sua vida após a cura serão uma marca, um memorial diante de Deus, para que você nunca esqueça em quem precisa estar a sua esperança. Sabe por quê? Porque se não há esperança, diga: se não há esperança, não há fé. Se não há fé, não há futuro. E se não há futuro, não há vida. Fale para o seu irmão: talvez você esteja assim aqui hoje. Mas Deus marcou um encontro com você aqui hoje. Eu já estou terminando. Há alguns dias essa palavra encheu meu coração.
E eu queria ler com você Gênesis 15. Abraão, eles estavam passando por um momento difícil. Fala para o seu irmão assim: anime o seu coração. Até Abraão passou por um momento difícil. Ele é o pai da fé, né, meu irmão? Mas esse texto, ele diz muitas coisas. Abraão saiu da casa do pai dele, ele viveu experiências sobrenaturais com Deus, ele foi para o Egito, ele viveu a provisão de Deus sobre a vida dele. Então, quando Abraão ele chega aqui nesse momento da vida dele, a Bíblia fala assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o seu herdeiro. Versículo 5 diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a sua semente. Diga: assim será a sua semente. Você percebe que ele começou aqui o capítulo sem fé e sem esperança. Mas no versículo 6 diz assim: e creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Como que isso pode acontecer? Como que alguém sem esperança, ou com pouquíssima esperança, pode ter uma esperança despertada? Foi exatamente isso que Abraão viveu aqui. Por quê? Porque às vezes aquilo que rouba a nossa esperança é o tempo excessivo da espera. Abraão esperou 25 anos para nascer o filho dele. Aquilo que rouba a nossa esperança, na verdade, leva consigo também todas as nossas forças. E Abraão aqui chega para Deus e abre o coração e fala assim: Deus, eu estou querendo jogar a tua cara. Sabe por quê? Porque o tempo está passando, eu estou ficando velho e nada está acontecendo. Eu não sei se você já teve essa impressão de que nada está acontecendo. Mas ele fala para Deus, ele fala assim: Senhor, eu estou sem fé, eu estou sem esperança, porque o Senhor me disse que eu teria uma nação numerosa, mas eu não tenho filhos. Eu estou velho, minha mulher está velha, e o herdeiro da minha casa vai ser o meu mordomo. Ele vai ficar com tudo. Mas eu quero dizer para você uma coisa hoje. Existe uma unção de ressurreição aqui nesse lugar. Deus, Ele vai entrar em ação na sua vida.
Ainda hoje, o Tassi estava contando para mim que ele teve um sonho, que nós estávamos num lugar e tinha uma mulher lá que morria. E ele falou assim para mim, que eu chamei ele e falou assim: vem cá, rapaz, vamos lá orar por ela. E a gente começou a orar por ela. E ele falou assim que ela ressuscitou. E ele falou que ele levantou chorando. E quando ele me contou o sonho, isso despertou algo no meu espírito. Porque eu sei que aquela mulher não era ninguém mais senão vocês, senão a noiva, senão a igreja. Que talvez vocês estão aqui com a esperança morta, com o futuro morto, com corações partidos. Mas nós vamos orar aqui nessa noite e o Espírito de ressurreição vai entrar dentro de você e no seu interior. Sabe por quê, meu irmão? Porque Abraão estava sem uma esperança natural. Talvez naturalmente você fale assim: pastor, eu não consigo ter esperança. Mas Deus, Ele não te julga. Ele sabe dos seus limites. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe quando você chega no fim das suas forças, meu irmão. Não olhe para o Deus que vai te julgar quando você falar: meu pai, eu estou sem esperança, eu estou sem força. Muito pelo contrário, meu irmão. Quando acabar as suas forças, quando acabar o seu pão, Ele vai tirar o pão da própria carne dele e Ele vai dar para você. Ele vai falar: come. Ele vai tirar o sangue dele e vai falar assim: beba. Por quê? Porque eu sou a sua recompensa e eu sou o seu galardão. Eu sou o seu futuro. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: há uma recompensa em Deus, há um galardão em Deus. A Bíblia fala em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se faz galardoador daqueles que o buscam. A sua esperança no Senhor não vai ser frustrada. Agora, o que você precisa responder é o que? É no que você está esperando, ou em que você está esperando. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios no capítulo 15, que se a nossa expectativa e se a nossa esperança estiver apenas nas coisas dessa terra, nós somos os homens mais miseráveis da face da terra. Porque tudo isso passa, meu irmão. É por isso que os nossos olhos, eles precisam estar na eternidade. A nossa esperança, ela precisa ser o Senhor. Então, quando Abraão, ele estava sem esperança, Deus pegou ele e levou ele para fora e falou: sai para fora. E Deus falou assim: olha para o céu. Eu não sei se você lembra, você tem a recordação de uma noite estrelada aqui. Alguém já lembra? Alguém lembra? Quando São Paulo não era tão poluído assim, vocês lembram? Sim ou não? Quem já foi no planetário? Vale a pena você ir para ver como seria o céu de São Paulo sem a poluição. E eu creio que Abraão começou. Deus falou para ele: quantas estrelas? Ele começou: 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, 1, 2, 3, 5. Peraí. Não, essa aqui eu contei ou não? E Deus voltou.
Abraão pegou no sono. Como aconteceu com Adão, quando ele estava dormindo, Deus tirou da costela dele Eva e preparou algo para ele que iria completar a vida dele. E quando Abraão acorda, Deus fala para ele assim: contou? É óbvio que Deus sabia a resposta. E ele fala assim: poxa, não, Senhor, não dá para contar as estrelas. Então Deus vira para ele e fala assim: Abraão, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Sabe o que eu vejo aqui nessa passagem? Que quando a gente não tem mais esperança, meu irmão, Deus vem e Ele pega uma esperança divina e Ele coloca dentro de nós. Foi isso que Deus fez com Abraão. Deus falou assim: Abraão, você não tem esperança, mas eu vou plantar algo dentro de você. E eu creio que você está aí na sua cadeira e você não sabe o que aconteceu com você, mas você já está mais esperançoso. Parece que uma esperança divina, algo sobrenatural está sendo plantado dentro de você. Parece que algo da parte de Deus está aí dentro de você. Porque quando a esperança dentro da nossa ótica natural, ela se acaba, então Deus, Ele vem e Ele coloca uma esperança divina dentro de nós. Fale para o seu irmão, olhe para o céu, fale para Ele, olhe para as estrelas. Talvez você perdeu a sua esperança natural. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele falou assim: pastor, eu estou querendo ter o nosso segundo filho, mas existe uma preocupação no nosso coração por conta da idade e por conta de algumas coisas. E essa foi uma das áreas que, assim, Deus sempre usou muito a minha vida e a vida da pastora. Eu lembro que o Dudu entrava lá na minha sala e falava assim: ô pastor, a bola só falta do dia, só falta do dia chegar. Aí eu falava para ele assim: Dudu, eu estou orando, mas você precisa ir lá e fazer a sua parte também. Fala para ele, fala, Dudu. Sim. E sempre encontrava ele e falava: e aí, Dudu, tá fazendo a sua parte? E posso falar, meu irmão, a Dudinha está aqui, ela já completou 1 ano de idade. Às vezes eu lembro que eu ia embora, eu ia, porque às vezes quando vocês me pedem uma oração, eu não esqueço. Então às vezes eu estava no carro, no caminho para casa também, eu falava assim: ô Senhor, dá um filho. Nós queremos isso. Eu lembro que quando a pastora, ela orou pela Vivi, ela falou assim: você está grávida, porque Deus me falou. E a Vivi veio no dia seguinte falando assim: eu não estou, porque veio o meu ciclo. E a pastora virou para ela e falou: você está grávida.
E ela fez o exame e ela estava grávida. No ano passado, teve um casal assim, precioso, João Paulo e a Vanessa. Eles estiveram aqui numa conferência no Jason. E quando acabou, o Espírito Santo falou para mim: ora por eles. Eu chamei a pastora, nós oramos por eles. E eles me mandaram uma mensagem esse ano e falaram assim: pastor, vocês fazem parte disso, nós estamos grávidos. Meu irmão, são muitos testemunhos. É uma área assim da nossa vida que realmente Deus tem nos dado graça. Estive lá em Rio Claro no ano passado, e o pastor Denis até comentou aqui do testemunho do Fábio e da Cassilene. E eu lembro que ela estava até com a mão machucada e nós oramos. E ele até me mandou um recado: está para nascer a menina deles. E eu falei: vai ser uma princesa maravilhosa de Jesus. Meu irmão, sem esperança, a gente não vai conseguir dar luz ao destino que Deus ele plantou dentro de nós. Porque Deus tem um destino plantado no coração de cada um de nós. E quando Deus levou Abraão para fora e falou assim: Abraão, conta as estrelas. E Deus falou: Abraão, você já contou todas. E ele fala assim: Deus, não dá para contar, o Senhor sabe a resposta. Eu sei a resposta. Você não pode contar. Por quê? Porque você não faz ideia do poder que existe em mim. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 3, ele fala assim: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa pedir e de tudo aquilo que eu possa pensar. E eu creio que Deus ele está fazendo isso. Ele está removendo do nosso coração a falta de esperança natural, e Ele está plantando dentro de nós uma esperança divina, e Ele está nos conectando com o Espírito Santo de Deus, e você vai incubar isso no Espírito, você vai regar isso no Espírito a cada dia. E escuta aquilo que eu estou falando para você, meu irmão. Não importa os diagnósticos, não importa o que te digam, não importa o tempo que passar, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir em nome de Jesus. Nós estávamos lá na conferência e o Luigo, ele disse assim: olha, eu clamei por 30 anos. Por 30 anos eu estive nos grupos de oração. Por 30 anos eu estive em grupos pequenos, mas Deus me deu uma visão. E um dia, quando nós fizemos um evento, e de repente o evento começou e nós vimos ali 40 mil jovens, se eu não me engano o número era esse. Deus falou para ele: essa é a resposta da sua oração. Aquilo que você está colocando em oração diante de Deus, meu irmão, eu não sei quanto tempo vai demorar para isso se cumprir na sua vida. Essa palavra do ano de José mesmo, Deus ele tem plantado coisas no meu coração para os próximos 7 anos. Eu estou orando pelos próximos 7 anos, meu irmão. Existem coisas que você vai orar aqui, a salvação dos seus familiares. Você viu aqui que nós estávamos aqui no mover de intercessão. Você vai orar por pessoas, você vai colocar a vida dessas pessoas no altar. Mas eu creio aqui em nome de Jesus que Deus ele está colocando uma esperança divina dentro de você, e você vai se mover de uma forma diferente. Sabe por quê?
Porque daquele dia em diante, quando Abraão olhava para lá da estrelinha, ele viu o rostinho de uma criança. Porque se Deus falou assim, será a sua descendência, meu irmão? Era um monte de filho que ele estava vendo. E sabe quem era uma daquelas estrelas? Eu e você. Abraão, há milhares de anos atrás, ele nos enxergou e ele criou. Porque a Bíblia fala em Gálatas no capítulo 3 que se nós somos de Cristo, nós também somos descendentes de Abraão. E todas as vezes que ele olhava para as estrelas, ele via o destino dele. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: o seu destino está em montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pastor, está difícil. Pastor, essa semana eu recebi uma má notícia. Gente, tem coisas que eu não tenho resposta. Tem coisas que eu não posso fazer por você. Às vezes você fala para mim assim: pastor, estou morrendo de fome. A gente pode pegar uma borracha de água e sal e cortar no meio. Esse não é problema. Aqui ninguém vai morrer de fome e ninguém vai parar debaixo da ponte. Nós somos uma igreja. Mas tem coisas que eu não posso fazer por você. Eu não tenho forças. Isso me faz lembrar da minha filha, da Luísa, quando ela ficou doente e eu levava ela para fazer os exames. E essa cena eu nunca vou esquecer, porque as enfermeiras pegaram ela, talvez até ela já esqueceu, mas eu nunca vou esquecer. Colocaram ela assim numa maca e ela olhou nos meus olhos e ela falava assim: não, papai, faz alguma coisa. E eu falei assim: filho, é para o seu bem. Quando minha filha, ela passou por esse diagnóstico de enfermidade, então eu descobri o quanto nós somos impotentes na nossa força própria. Então eu descobri que se a minha esperança não estiver no Senhor, eu estou perdido. Então existem coisas às vezes que vocês vêm e falam para mim e falam assim: pastor, ora por isso. O meu coração treme que nem o seu coração, meu irmão. Mas uma coisa eu tenho dentro de mim: eu creio no Deus em que nós estamos servindo, em quem nós estamos diante dele. Às vezes o Marcelo, meu Deus, pensa num cara que gosta de passar tribulação. E ele vinha e falava assim: pastor, estamos perdendo o apartamento. E orava: pastor, o Davi está internado. Era uma coisa em cima da outra. Pastor, agora o Davi saiu, agora é o dia. Agora não é o. Pastor, agora sou eu, a dor do estômago. Pastor, prenderam o nosso carro. E tem coisa assim, meu irmão, às vezes eu queria ter dinheiro assim, para pegar e falar assim: tudo bem, vamos lá na concessionária, eu vou te dar outro carro.
Mas tem coisa que a gente não consegue, era uma coisa em cima da outra. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Mas uma coisa nós sempre fizemos: nós colocamos a vida deles em oração de gratidão. E eu lembro até hoje, quando o Davi ele teve uma crise respiratória muito grande. Ele era um bebê ainda. E eu fui visitar, e o mar estava lá. E nós abençoamos aquele lugar. As crianças que estavam ali também foram tocadas, né? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando existem coisas que nós não podemos fazer, então é o momento de nós olharmos para o céu. Quando estiver doendo dentro de você, olha para o céu, olha para o alto. Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Talvez você possa falar assim para mim: pastor, está doendo? Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Olha para o céu. Será que você pode fazer isso aqui hoje? Será que você pode erguer a sua cabeça assim, ó, como se estivesse olhando para o céu? Erga a sua cabeça. E agora, ao invés de você olhar para o alto, mas de uma forma profética, feche os seus olhos. Continue com o seu pescoço assim, nessa formação, assim, nessa posição. E olhe para o céu. Olhe para o céu. O que você vê? Talvez aqui na terra você não consiga ver os anjos do Senhor marchando ao seu favor, o Senhor assentado no trono, com as mãos estendidas para você. Talvez você está aqui olhando para o problema, mas você não consegue olhar para ele e enxergar que os olhos dele são como chamas de fogo, e da boca dele sai uma espada afiada, e nas mãos dele existe uma cicatriz, mas nas mãos dele está escrito o seu nome. Que as vestes dele estão salpicadas de sangue, e ele está montado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele abre a boca dele, a voz dele é como a voz de muitas almas. Meu irmão, não tem como não olhar para o Cordeiro e não se encher de esperança. Não tem como olhar para ele e não entender que há um amanhã. Por isso, sempre que faltar esperança, olhe para o céu, olhe para ele. Nessa mesma posição, se coloque em pé, levante as suas mãos o mais alto que você puder, feche os seus olhos, olhe para o Cordeiro, siga o Cordeiro. Checoroso que ele sempre que a sua ferida estiver doendo, olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para o céu.
céu. Olhe para o Cordeiro de Deus. Olhe, olhe, olhe. Não é o que você está vendo.